O Senado aprovou nesta quarta-feira, 25, o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento de empresas de 17 setores da economia até 2027. O texto vai à sanção. A desoneração da folha permite às empresas substituírem a contribuição previdenciária, de 20% sobre os salários dos empregados, por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1% a 4,5%. Todos esses setores empregam, atualmente, cerca de 9 milhões de trabalhadores. Entre os setores que podem aderir a esse modelo estão as indústrias têxtil, de calçados, máquinas e equipamentos e proteína animal, construção civil, comunicação e transporte rodoviário. O atual modelo de desoneração perde a validade em dezembro deste ano. O projeto prorroga esse modelo até 31 de dezembro de 2027. O texto original previa que a desoneração seria voltada apenas ao setor privado. O projeto também inclui a desoneração da folha de pagamento de municípios com menos de 142,6 mil habitantes. Eles podem ter a contribuição previdenciária reduzida de 20% para 8%, variando de acordo com o Produto Interno Bruto, PIB, per capita. A Câmara dos Deputados ampliou o benefício para que todas as prefeituras sejam incluídas, não só aquelas com o número de habitantes inferior a 142 mil, mas a mudança foi rejeitada pelo Senado. Tramitação. A pauta já tinha sido aprovada pelos senadores em junho e passou pela Câmara dos Deputados em agosto. Como os parlamentares modificaram a versão aprovada pelo Senado, o texto precisou voltar para uma nova análise. Na semana passada, a CAI começou a discutir o projeto e o relator, senador Ângelo Coronel, PSDBA, decidiu rejeitar todas as mudanças propostas pela Câmara, mas manteve a prorrogação da desoneração por mais 4 anos, até 31 de dezembro de 2027. Após um pedido de vista, o texto voltou a ser analisado pelo colegiado na terça, 24. O projeto foi aprovado na comissão com a rejeição de todas as mudanças realizadas pelos deputados. Uma das mudanças foi a inclusão de um artigo no projeto de lei que reduz a alíquota de contribuição previdenciária das empresas de transporte rodoviário coletivo de passageiros. O pedido de acatar esse trecho partiu do senador Ciro Nogueira, PPP, que chegou a combinar com o relator a alteração. Entretanto, com a manifestação de mais um pedido de vista por parlamentares da base do governo, o relator recuou e manteve o texto inicial. Mudanças feitas pela Câmara foram rejeitadas. No relatório, o senador Ângelo Coronel, PSDBA, rejeitou totalmente o substitutivo aprovado pela Câmara dos Deputados. O texto do Senado foi alterado em 4 pontos. Um deles é a inclusão de um artigo que reduz para 1% a alíquota de contribuição previdenciária das empresas de transporte rodoviário coletivo de passageiros. Ângelo argumenta que o setor já é beneficiado por uma redução na alíquota e que essa alteração foi realizada de forma desarrazoada, ou seja, sem ser razoável. O formato de redução das alíquotas de contribuição previdenciária dos municípios também foi alterado pela Câmara. Segundo o relator, isso resultaria numa diminuição do valor anual da desoneração para 7,2 bilhões de reais. No texto inicial do Senado, o valor era de 9 bilhões de reais. Segundo Ângelo, a proposta anterior beneficiaria mais de 95% dos municípios brasileiros, mas, na tentativa da Câmara de estender a redução para 100% das cidades brasileiras, o valor das alíquotas de boa parte desses locais aumentaria. Dos mais de 5 mil municípios originalmente beneficiados pela alíquota de 8% aprovada pelo Senado Federal, apenas 1.111 permaneceriam com ela se o substitutivo fosse aprovado, os demais recolheriam alíquotas superiores, o que não é compatível com a grave situação de fragilidade fiscal que tais entes enfrentam atualmente, argumentou o senador. O terceiro ponto alterado trata das regras para o monitoramento e avaliação de impacto da desoneração. Para o relator, a modificação proposta restringe a liberdade de regulamentação. Por fim, a última mudança trata da cláusula de vigência, em que acaba prorrogando por 3 meses o início da redução das alíquotas de contribuição previdenciária dos municípios. Para o relator, essa decisão é incompatível com a urgência da aprovação